Vamos ter um pouco de. Vamos trazer as questões para a razão, vamos trazer para a racionalidade. Vamos trazer pra uma parte talvez eu possa dizer que é um pouco uma racionalidade alexiana, e outra parte não. Né, vamos ter coerência naquilo que a gente está falando. É, nesse caso, nem só coerência comigo, eu diria. Então vamos lá. Eu, durante muito tempo, sou cristão e acho que, eventualmente, os mandamentos não se aplicam, ou de alguma forma não se aplicam. Independentemente de como eu cheguei nessa conclusão e tal, não importa. Nesse caso, não importa. Vamos lá. Importaria como informação, mas não importaria agora explicar como é que eu cheguei nessa conclusão. Não, enfim. Bom, e chega lá, pô. Chega lá, daí, qual eventualmente teria que ser a conclusão, né? Falando assim, não, mas se eventualmente a conclusão das pessoas contra mim, se eventualmente ele acha que pode falar dos mandamentos ali numa situação de curto espaço, uma vez que eventualmente havia ameaça de que as pessoas atacariam, então ele faria a fala dos mandamentos num período menor. Então, como ele seria pressionado, ele falaria. Então, eu tenho certeza que ele falaria. Ok. Eu nunca tive exatamente essa certeza, mas em algum momento isso pode ter sido na minha cabeça algo um pouco mais provável que sim do que não. Ok, isso eu posso concordar com isso. Né? Posso concordar dessa forma. Só que eles estão falando que eventualmente isso é o processo inteiro. Então eles estão dizendo o seguinte: olha que tá, até eu chegar nessa conclusão, eu sabia disso antes, até eu chegar nessa conclusão, independentemente de eu saber que poderia ser uma tese plausível a questão de falar dos mandamentos, mas ter certeza disso, aí é outra coisa. Só que aí que tá, daí você pode pensar assim, não, mas ali, então, já tinha passado um tempo, e mesmo em 2022 havia sido eventualmente criticado, em 2021 já estava pensando mais sobre isso. Então, olha a afirmação desses caras. O que vocês estão tentando, na verdade, dizer é que eu tenho certeza que se deve falar dos mandamentos desde o começo, independentemente da dúvida, por exemplo, de alimento sólido paulino derivado do Novo Testamento. É isso que vocês estão dizendo. Estão dizendo, não, ele tem total certeza absoluta que tem que se falar dos mandamentos. Eu sabia disso em 2020. Não, claro, eu sabia da dúvida. Eu achava que, eu tinha total certeza que tinha que eventualmente falar dos mandamentos em 2020, havendo só a dúvida paulina, sendo que na primeira circunstância. Mas então, aí que tá. Veja como são diferentes os momentos. Depois de 2021, em relação a 2019, ou em relação a 2020, enquanto o Ministério ainda estava ativo e a pandemia não tinha acontecido ainda, ou pelo menos não havia protocolo geral no mundo, né? Ok, depois eu entendi que de repente pode ser que eu tivesse coragem de fazer isso, independentemente da dúvida. E eventualmente na questão de prazo exíguo, né? De repente, em algumas semanas eu saberia que alguém de repente me atacaria, alguma coisa, então eu teria que fazer antes. Ok. Quando eu recebo os mandamentos, aí tá, veja bem. Esse pensamento que eu tive agora em 2021, 2022, no sentido de, não, pode haver uma probabilidade realmente que eu faria a pregação. Ok, em 2020 eu acho que é provável isso. Em 2020 eu acho que tem que fazer a pregação independentemente da dúvida paulina. Em 2020, quando eu recebo o argumento dos mandamentos, eu acho que tem que fazer. Depois, em 2021, eu posso analisar 2019, poxa, eu teria coragem de fazer. Ou provavelmente teria. Ou apenas possivelmente teria. Fazer análise depois, ok. Análise no momento, nos meses sequentes ao que eu recebo a questão dos mandamentos, eu ignoro tanto assim a dúvida paulina, a ponto de chegar e falar, não, tem que falar dos mandamentos aqui, tem que falar. Como assim, cara? Da onde que... E aí que tá, eu sei disso antes, em 2022 eu sei, não, peraí, em 2020 eu não tenho esse pensamento ainda, de que eventualmente era algo que eu faria, nem mesmo em dúvida, ignorando a dúvida e eventualmente fazendo por alguma sensação de dever. Ou como dizem outros, por alguma intuição. Em 2020 eu tinha total certeza absoluta que eventualmente eu tinha que falar dos mandamentos. Recebendo o argumento agora, independentemente de outras questões do Novo Testamento e mesmo a questão de elementos sólidos, não, mas eu tenho certeza que eu tenho que falar dos mandamentos. Depois, pensando mais sobre isso, eu posso relativizar esse pensamento. Depois, pensando melhor, poxa, mas eu deveria ter tido coragem e tal. Nem deveria ter tido coragem, porque na questão de 2 meses eu não teria coragem, mas estou dizendo assim, já que era a média duração, mas eu estou dizendo
A questão, se fosse só para falar dos mandamentos e não houvesse ataque nenhum, eu até refleti melhor, poxa, de repente, nessa situação, haveria poucos ataques, então eu conseguiria fazer e tal. Em 2020, bom, primeiro que eu nem sei se eu pensei nessa situação de prazo visível em 2020, então já começa estranho. Segundo, mesmo se eu pensasse, a dúvida do elemento sólido era mais forte na minha cabeça. Em 2019 também seria, na verdade, se eu recebesse lá, mas independente. Em 2020, se eu ainda corre o ministério, eu recebo o argumento dos mandamentos, mas quem disse que eu vou ter uma predisposição rápida, eventualmente, a falar dos mandamentos, independentemente do argumento paulino, de elemento sólido? Quem disse que eu teria? Eu não estou questionando, o meu questionamento, na verdade, talvez nunca tenha sido esse. Porque em 2020 eu sei que a minha reação não seria essa, é óbvio. Agora, em 2021, provavelmente, seria de não falar. Mas, em 2021 eu começo a pensar assim, tá, mas independentemente de eu deixar a dúvida de lado ou não, isso ainda é um dever ou não? Então era esse o questionamento. Porque é óbvio que eu sei que a dúvida, eu já falei isso no canal, a dúvida poderia ser impeditiva de não falar. Ou impeditiva de falar, melhor dizendo. Seria impeditiva de falar dos mandamentos. Eu não falaria dos mandamentos por causa da dúvida. Em 2021 eu sei que essa possibilidade existe, em 2022 também. Em 2020 isso não é nenhuma dúvida, é praticamente uma certeza. Em 2020 é praticamente uma certeza. Em 2021 eu relativizo porque eu acho que pode ser que eu tivesse coragem. Em 2020 eu não acho que eu teria coragem, tanto em 2019 quanto em 2020, de falar sobre os mandamentos. Mas como assim? Então não adianta, em 2021, 2022, eu olhar para o passado e falar, não, eu teria coragem se fosse numa situação de prazo visível e ninguém me atacasse só algumas semanas depois, mas eu já tinha terminado a fala. Aí já é óbvio. Aí você deixaria a dúvida de lado. Ok, esse eu sempre digo que é um pensamento plausível. Quem disse que eu tive essa ideia em 2020 quando eu recebo o argumento dos mandamentos? E se eu tive, ou se eu tivesse essa ideia, quem disse que eu concordaria com isso? Quem disse que eu não ia colocar acima disso a dúvida paulina? Porque eventualmente seria um grau de dúvida maior. Eu só relativizo isso porque talvez o grau de dúvida não fosse tão grande, o que não é uma certeza, para mim 2020 ainda seria grande. Talvez na minha mentalidade 2021 não seria, mas na minha mentalidade 2020 seria. E essa questão, se eu tivesse essa ideia, né? Se eu cheguei a pensar, não, mas se tivesse, porque justamente eu não pensava isso, deve ser numa situação de pouco tempo aí, talvez eu falasse e tal, se eu fosse pressionado numa questão de tempo, mas eu já falaria justamente pela questão do dever, porque eu poderia ser punido por omissão se eventualmente eu não falasse. Quem disse que eu calculei tudo isso em 2020? Quem disse que eu fiz esse cálculo em 2020? Né? E se eu fiz, quem disse que a dúvida paulina não seria mais forte do que a intuição de falar sobre os 10 mandamentos? Então esse pensamento está estranho. Você falar depois, não, porque você está escondendo o que você eventualmente falaria, porque esse era o meu pensamento em 2021. Não é que eu estava escondendo, é que eu admiti em 2021 que talvez fosse mais provável que eu deixasse a dúvida de lado. Eu não cheguei a essa conclusão em 2020, nem sei se pensei nela. E se pensei, eu achei que a dúvida paulina tinha uma probabilidade maior de prevalecer na minha mente, na minha mentalidade, na minha forma de ser. Falei, poxa, alimento sólido, eu não vou falar dos mandamentos, eu sei do argumento agora, melhor não falar. Então, quer dizer, isso aí que tá. Em 2020, pelo menos na minha cabeça, isso provavelmente é o que aconteceria. Em 2021, eu recalculei e falei, não, talvez não é isso que aconteceria. Talvez como a dúvida era só por causa de um argumento, ou esse e alguns outros poucos, eu deixaria de lado e faria. Mas isso eu relativizei em 2021, eu não relativizei isso em 2020. Então como assim? Então é um processo. Você se aprende... 2022 não, mas 2020 não era mentalidade. E 2021 eu não concluí isso, tanto que 2021, antes de vocês fazerem o que seria chamado de a última repreensão, em 2021 eu abri para debate. Eu tinha aberto a possibilidade, talvez eu tenha que ir na igreja pesquisar mesmo. Quer dizer, eu não fiz isso em 2020, nem fiz esse cálculo direito. Não só porque eu não precisava, porque ali não tinha nenhuma condição também. Então, quer dizer, a análise que eu faço da comparação que vocês fazem da crítica de 2022, porque em algum afunilamento, eventualmente, eu faria a pregação, mas a comparação que eu tenho que fazer também talvez não seja a única, mas também é com o momento que eu recebo o argumento dos mandamentos. E nos meses ali subsequentes. E aí durante meses, na verdade, meses a fio, a dúvida paulina continua ressoando no meu, vamos dizer, no meu espírito, vamos dizer assim, para usar uma expressão talvez um pouco mais bonita, mas continua valendo para mim.
Independente. Ah, não, mas você tem que verificar e tal. Eu falava, não, isso é o que é melhor mesmo. Isso aqui vai escandalizar pessoas, isso aqui vai cobrar delas o que eventualmente elas não têm capacitação para fazer e tal. Então, entendeu? Com o tempo eu fui relativizando essa ideia. Não foi. Então, 2020 eu estava com o mesmo argumento. Então, quer dizer, a comparação que vocês fazem estava sendo muito imediata em relação a 2021, mas então, ok. De novo, vocês estariam errados em mais uma porcentagem do argumento de vocês, que em 2020 você não pode aplicar essa crítica. Durante um bom tempo, inclusive. Você não pode dizer, deixou as pessoas pensando, mas como? Eu estava baseado no argumento paulino, e eu não ia mudar de posição nem que eu soubesse de opinião contrária. Quer dizer, não tem como. Eu falei, não, isso aqui isso tá forte, algo enraizado, arraigado no coração. Quer dizer, a comparação é essa. Aí tá, é isso que nós temos que falar. O que eu estava acreditando em 2020? Quem disse que eu achei que no afunilamento seria mais provável a pregação dos mandamentos quando eu recebo os mandamentos, ou no caso em 2020? Quer dizer, meio. Eu acho que como eu falei, o raciocínio de vocês não é completo. Vocês estão avaliando 2021. Vocês não estão avaliando 2020, na verdade. Né? E 2020 não era deixar preto. Não é questão de fazer pesquisa, mas agora alimento sólido, não vou fazer. E essa é a dúvida que está prevalecendo. Não, aí tá, no processo eu não estou relativizando ainda. Não é para fazer no momento que eu não estou preparado. Estou justamente relativizando. Então, por isso que eu digo, essa crítica não é plausível, de certa forma, por dois motivos. Porque 2020 a orientação era outra, e 2021 eu abri para dúvida antes. Né? Eu abri para pesquisa. Né? Então, quer dizer, mas justamente, não tem como deixar preso justamente porque eu abri para pesquisa, mas essa é em relação ao momento talvez mais atual. Lá não era nem isso, tipo, a minha crença não era nem essa. Lá vai ter que, vamos dizer, lá vai ter que fazer, vamos dizer, algumas coisas. Não, lá a orientação era outra. E justamente, aí tá, essa questão. A minha crença é de que, olha a pessoa falando aí. Então, completando, justamente. Em 2020, a lógica é de que eu não preciso fazer pesquisa porque é alimento sólido. Então não é para falar. Só que isso prevaleceu. Então, justamente a mesma coisa. Não preciso falar e não preciso pesquisar. Então é isso que está graçando em 2020. Não vou nem dizer graçar porque não é necessariamente no mau sentido. É isso que essa que é a linha. Né? É isso que está prevalecendo naquele momento. Então aí que está, de novo. Da mesma forma, não precisa fazer pesquisa e, consequentemente, não precisa falar. O pensamento prevalente é esse. Não é alimento sólido, não, então não fala. Eles presumem, não, como se. Aí que tá, o ataque deles. Agora, como se eventualmente no afunilamento eu soubesse que provavelmente eu faria pregação porque eu teria medo da repreensão. Não, 2020 de jeito nenhum. De jeito nenhum não vou dizer, mas assim, bem improvável. Bem improvável. É um raciocínio bem improvável. É um raciocínio fazível, mas não representaria a ação. E eu acharia errado, assim, a ponto de como é que é, liminarmente não precisar de pesquisa. Então fica esse complemento do canal e valeu.